Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Amém? Como nós sabemos isso? Porque nós estamos aqui pela graça do nosso Deus. Não por força nossa, não por nossa capacidade, mas pela graça do nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos avançando no estudo das virtudes, exercitando a fé cristã. E hoje nós estamos iniciando uma nova temática, que é a fé. E a criançada lá embaixo está acompanhando também está estudando as virtudes do jeitinho deles. Olha só que legal. Exercitando a fé cristã, hoje eles estudaram Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha aí a criançada fazendo atividade. Olha o Israel ali também, ó. Muito legal. Criançada aprendendo mais sobre a fé em Jesus Cristo. Porque a ideia, meus irmãos, é que todos nós, como igreja, nós venhamos a exercitar as nossas virtudes. E muita gente fala assim, as crianças são a igreja do futuro. Não, as crianças são igreja hoje. Eles são parte da nossa igreja. Eles aprendem junto conosco e aprendem de nós também. Então é muito importante que a criançada esteja aprendendo junto com a gente nessa caminhada de fé. Hoje, então, nós falaremos sobre o alicerce de tudo aquilo que vamos desenvolver. Nós vamos desenvolver as virtudes, que são muitas, mas antes de nós vermos cada virtude, precisamos ter a fé. A fé, meus irmãos, é o fundamento, é a base, é o alicerce sobre o qual as virtudes vão ser colocadas. E nas próximas semanas nós vamos ver várias virtudes. Nas próximas semanas vamos desenvolver várias virtudes. E precisamos entender que todas as virtudes vão ser importantes. Meus irmãos, vocês vão ter a tentação de alguns dias vocês pularem. Vocês vão falar assim, não, hoje eu acho que eu vou pular esse dia. Hoje eu não vou fazer o devocional. Gente, é igual a academia. Já viram o pessoal que pula o leg day, o dia de fazer pernas? O cara não fica daquele jeito ali, ó, fortão em cima e para baixo. Ó, tem gente se apontando aí, ó. Não pode pular o dia de perna não, tem que treinar a perna também. Da mesma forma, gente, a ideia é que nós estamos nos exercitando. E tem que ser todo dia esse negócio. Quem faz academia sabe, né? Tem que ser todo dia para pegar o hábito. Se parar um dia, já complica. Então fica o desafio para nós todos os dias nos exercitarmos juntos na fé cristã. E a fé, gente, a fé é o fundamento para isso. Eu diria, se a gente vai fazer essa analogia, que cada virtude é como se fosse um exercício, a fé é como se fosse o cardio, aquilo que você desenvolve para você ter saúde, para você poder fazer os exercícios. Sem fé, meus irmãos, nada mais é possível. Então essa semana vai ser fundamental. A fé é a base de tudo. Todo o resto depende da fé. Por isso nós vamos estudar o texto que a criançada está estudando lá embaixo. Hebreus capítulo 11, e nós vamos ver dos versos de 1 a 6. Hebreus 11, de 1 a 6. Está sendo projetado ali na versão NVT, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você também pode. Nós vamos ler esse texto, muita gente conhece esse texto. É um texto famoso, Marcelo com certeza já pregou nesse texto, né, Marcelão? É um texto muito pregado, mas às vezes a gente não vê os detalhes que estão por trás desse texto. Diz assim a palavra de Deus: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Feche seus olhos, vamos orar agora. Deus, te pedimos, Senhor, te pedimos que a Tua palavra agora ministre aos nossos corações, que a Tua palavra nos conduza à Tua vontade, que venhamos tender a Tua direção, Senhor, para adaptarmos, redirecionarmos, mudarmos a nossa vida naquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito que esse texto fala de Enoque. Para quem não sabe, o nosso filho, eu ia falar filho do meio, mas agora a gente descobriu que são 4, né? Quem não sabia, a Ju está grávida de mais um menino, né? Então, eu sempre falo que o Enoque é o filho do meio, agora me complicou, né? Como é que eu falo? O Enoque é o segundo filho. E muita gente já brincou, falou assim, o nome dele é Enoque, cuidado que Deus vai levar para ele. Muita gente já brincou, eu fico, meu Deus, misericórdia, né, Senhor? Vamos com calma. Mas veja, se a gente parar para pensar, não é algo ruim. Deus levou realmente Enoque de tão próximo que esse cara era de Deus. Enoque é um dos grandes nomes da Bíblia, mesmo que seja pouco conhecido. Agora, o pessoal está perguntando qual vai ser o nome do quarto. Eu falei, Deus não escolheu ainda, Deus que tem que nomear. Se for por mim, vai ser Vilibaldo. O que vocês estão dando risada, gente? É meu nome, ué? Né? Eu sou Vilibaldo Pental Neto, aí vai ser Vilibaldo Pental quarto, né? Continuar a linhagem. Mas é que também é bom, né? Porque o bullying fortalece a criança, né? Então, se tu bota o nome assim, ele cresce mais saudável, assim, né? É verdade. Já pensou? Vai espalhando os Vilibaldos assim, né? É magnífico. Mas veja, quando nós olhamos para o fato de termos agora um quarto filho, é uma bênção de Deus. Porque se olharmos, não era nem para Ju estar aqui. Quanto mais gerando uma vida. Então veja que a fé, ela move montanhas. A fé, ela nos permite viver, gente, o inimaginável. Em setembro de 2023, eu nunca imaginaria que a minha esposa estaria hoje grávida de mais uma criança. Que a gente estaria sorrindo, se alegrando com essa notícia. Mas nós podemos ver aquilo que parecia impossível. Isso é porque a fé, gente, ela abre os nossos olhos. Olha o que o texto diz. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Há coisas que nós não vemos na nossa vida. Há coisas que para nós não parecem possíveis, porque quando a gente considera os nossos erros, a nossa limitação, as nossas falhas, a gente olha e fala, Deus, isso é impossível. Mas pela fé, nós podemos ver para além. Nós podemos ter os olhos abertos para o espiritual. Em primeiro lugar, podemos abrir os nossos olhos para a esperança. Olha, o texto diz, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pelo que você precisa ter esperança? No que você precisa ter fé e você não tem conseguido ter fé? Eu digo que eu me achava um homem de fé até encarar alguns desafios. Eu lembro quando a Ju voltou, muita gente falou, Ju, eu sabia que você ia voltar, sabia que você não ia morrer. E eu falei o quê? Eu não sabia. Eu não tinha essa certeza. Eu clamava a Deus por fé, porque eu não conseguia enxergar essa possibilidade. Mas eu tinha um fio de esperança e Deus me permitiu ver pela fé. Mas às vezes a gente não tem esperança. Eu lembro tempo atrás, quando eu e a Ju começamos a aconselhar um casal. E esse casal estava realmente em guerra, gente. E eles vieram se aconselhar com a gente. E assim, quando eu conversamos com ele, eu lembro que uma vez a gente foi visitá-los, e voltando para casa, eu falei para a Ju assim, amor, eu não consigo ver a possibilidade desse casal dar certo. Eu não consigo enxergar essa possibilidade. E eu lembro que a Ju falou, mas tudo é possível para Deus.
Tudo é possível. Começamos a orar, começamos a ministrar com aquele casal. E hoje, gente, esse casal é bênção. Hoje esse casal está bem, está firme, não só entre eles, mas o que é mais importante, estão firmes e firmados em Deus. Aquilo que parecia impossível a olhos humanos é possível para Deus. O que é impossível na sua vida que você não está conseguindo enxergar? Creia, tenha esperança pelos olhos da fé. Segundo lugar, Deus abre os nossos olhos para a obra dele, para a obra de Deus. Olha só, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, nós vemos a mão de Deus atuando. Gente, tem como a gente entender a criação do universo? Não tem. É um negócio louco demais para a gente entender, mas nós cremos que Deus criou tudo do que, gente? Do nada. Deus criou tudo do nada. E não há como negar isso. Tem gente que fala, pastor, mas tem lá o Big Bang, né? O Big Bang nega que Deus criou o universo. Não nega, gente. Vocês sabem quem criou a teoria do Big Bang ou não? Um padre belga, Georges Lemaitre. Ele não criou para negar que Deus criou o universo, ele criou para desenvolver uma ideia de como ele pensou que Deus criou o universo. Veja, depois que as pessoas manipularam a informação, depois que as pessoas mudaram e falaram, olha, existe uma outra possibilidade sem Deus que é o Big Bang. Não há possibilidade sem Deus. Não há. Porque Deus criou o universo. E não há como nós negarmos, se nós considerarmos que isso diz respeito à fé. Mas há como entendermos? Não. Há como entendermos que Deus ressuscitou Jesus Cristo? Não. Às vezes a gente tenta maquinar, justificar, né? Lembro que tempo atrás eu vi uma notícia. Homem é engolido por baleia nos Estados Unidos, fica tantos dias e sobrevive. E aí eu vi o pessoal postando e colocando assim, viu? Eu falei que a Bíblia era verdade. Eu falei, mas precisa uma notícia sair para você saber que a Bíblia é verdade? Meus irmãos, o que a Bíblia afirma não depende de provas, depende da nossa fé. Se um cientista falar, não, é impossível um peixe engolir um ser humano e ele sobreviver, isso vai mudar a minha fé? Eu vou falar o quê? Então Deus fez o impossível. Meus irmãos, entendam. Deus não é um Deus que faz o que é provável ou aquilo que tem bastante possibilidade. Deus faz o impossível. Mas a gente, às vezes, não tem fé suficiente. Às vezes, eu mesmo me vejo orando, descrendo que Deus vai trazer a cura. Veja, quando a gente ora por uma gripe, a gente sabe que Deus vai curar, né? A pessoa vai curar em algum momento, provavelmente. Então, é fácil de orar. Mas quando a gente ora por um câncer, quando a gente ora por qualquer doença, nós devemos crer que Deus tem poder para curar. Você crê nisso? Deus tem poder. Como que eu sei? Porque Ele faz de ossos soldados. Porque Ele refaz todas as coisas. O Criador da vida não tem limites. O Criador da vida pode fazer tudo do nada. Tempo atrás, tinha gente aí conversando sobre se pode cremar crente ou não pode. O pessoal com medo, Rogério. Sai mais barato, né, Rogério? Eu já falei para a Ju, quando morrer pode me cremar. E o pessoal tem medo. E eu fico assim, mas por que tem medo? Não, porque vai que precisa, né? Precisa do quê? Vai que Deus precisa de um ossinho para ressuscitar a pessoa? Que isso, gente? Deus não precisa de nada. Volta para o pó. Imagina um cara que foi enterrado há sei lá quantos mil anos atrás, não sobrou nada, quase igual queimar. Então veja, às vezes a gente tem uma falta de fé, a gente não percebe. Cremos num Deus que pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, Ele atua na sua e na minha vida. E às vezes a nossa falta de fé nos leva a enxergar a ação de Deus como uma mera coincidência. Você já viu aquela coincidência na sua vida que você falou, isso aí é difícil demais de acontecer, já viu ou não?
Aquela coincidência que você sente no seu coração que é uma ação de Deus. Mas se tu falar para qualquer pessoa, ela vai falar, não, é só uma coincidência. Mas, irmãos, a gente sabe que Deus atua na nossa vida. E Ele age por aquilo que a gente acha que é coincidência. Eu lembro quando eu e a Ju, a gente estava viajando em família, fomos viajar, e a gente retornando, era de Foz do Iguaçu, amor? De Foz do Iguaçu, retornando, e aí tinha como é que chama aquilo? Um monte de carro assim parado, chama? Congestionamento longo. E eu lembro que eu parei com o carro, mas eu deixei ele ligado, só que daí deu um tempo ele morreu. Aí eu estranhei, liguei o carro, continuei andando devagarinho, morreu de novo. Estranhei, liguei o carro, continuei andando. Quando saímos do congestionamento, eu senti que ele estava morrendo. Eu falei para a Ju, morreu. Ela falou, amor, sai para a direita. E eu fui saindo para a direita. E já pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente aqui? Carro estragado no meio da estrada. Mas, gente, quando eu saí para a direita, o carro foi indo. E foi numa descida, e o carro foi indo e parou bem certinho no restaurante. E aí começou a vir gente assim, que viram que o carro estava morto. E aí já veio um rapaz, morreu. Quer que chame um mecânico? Eu falei, quero. Enquanto o mecânico vem, vocês querem almoçar? Queremos. Quer botar as crianças para brincar enquanto o almoço ficar pronto? Quero. Meus irmãos, foi uma benção aquele negócio. Melhor vez que o carro estragou. Nossa! Né? Se a gente tivesse programado uma parada, não ia ser tão bom. Paramos lá, veio o mecânico, almoçamos, as crianças se divertiram, o mecânico arrumou, depois eu trouxe para o Rogério arrumou melhor, né, Rogério? Mas, gente, foi bênção de Deus. E ninguém me tira da cabeça que Deus permitiu e nos conduziu até aquele momento para nós experimentarmos a graça dele por um carro estragando. Veja, enxergue a bênção de Deus na sua vida, enxergue a coincidência e veja a obra de Deus. Também Deus abre os nossos olhos para vermos o que importa. Pela fé, Abel apresentou a Deus o quê? Um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Tem gente que se ilude, que acha que o sacrifício de Abel era melhor porque era carne, né? E Deus é gaúcho, como diz a música, e gosta de churrasco. Não é isso, gente. Aqui se trata do quê? De Abel entrega o que é o melhor que ele tem, com o coração vinculado a Deus. Agora Caim não. E o texto diz o quê? Ele era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Eu fico pensando, o que temos oferecido dia a dia para Deus? Muitas vezes nós oferecemos para Deus o resto do nosso dia. Nós esquecemos de olhar o que realmente importa, de organizarmos a nossa vida priorizando o que tem mais valor. Alguns dias atrás, eu estava lá em casa e eu precisava fazer algumas coisas do trabalho no computador. E eu falei para a Ju, amor, estou indo lá para trás, vou trabalhar até de noite, provavelmente você vai dormir e eu vou chegar lá, você já vai estar dormindo. Então, Deus abençoe e boa noite. E a Ju me olhou com muita ternura. Ela falou, amor, eu vou botar os meninos para dormir daqui a pouco, você não quer ficar só um pouquinho com a gente? Sabe qual foi a minha resposta? Não. E eu fui lá para trás. Mas aquilo me pesou no coração. Eu falei, não posso encerrar o dia dessa forma. E eu voltei. Quando eu voltei, estava a Ju e os meninos ajoelhados no sofá, se preparando para a oração, antes do momento de dormir. E eu vi eles lá e eles olharam para mim e falaram, papai, você vai orar com a gente? E eu falei, papai, vai orar com vocês. Me coloquei em joelhos, juntos oramos, e eu fiquei pensando que eu perderia aquele momento tão precioso por estar trabalhando. Os meninos iam perguntar, mamãe, cadê o papai para orar com a gente? O papai não pode, ele tem que trabalhar. E qual a lição que ia ficar para eles? Que o papai não ora para trabalhar. Que para o papai o trabalho é mais importante que a
oração. Meus irmãos, é fundamental que as crianças vejam a gente orando. Tempo atrás, conversando com uma esposa de pastor, eu preguei e ela veio depois da pregação falar comigo. Ela falou assim: pastor, eu vou te contar a minha história. Todo lugar que você for pregar, conte a minha história. Ela falou: eu sempre orei pelos meus filhos, mas eu orava de madrugada no meu quarto ajoelhada. Sempre. Meus filhos cresceram e um dia eu cheguei para minha filha e falei: filha, você tem que orar, tem que ter vida com Deus. E a filha falou assim: mas você não ora? Ela falou: mas eu oro. E a filha falou: mas eu nunca te vi orar. Eu nunca te vi orar. Veja, e ela falou: pastor, fale para os pais não apenas orarem, mas também orarem junto com os filhos, para eles verem os pais orando. Sabe por quê? Porque a fé, ela não somente abre os nossos olhos, mas ela também testifica a nossa vida. Nós precisamos testificar a nossa fé, e a fé vai testificar a nossa vida também. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Veja, pessoas em tempos passados tiveram a aprovação. Gente, alguém poderia me trazer um copo de água, por favor? Não quero... Tem aqui? Onde? Oh, maravilha! Estava sofrendo aqui? Vocês viram como às vezes a gente sofre e não percebe que aquilo que a gente precisa está mais próximo do que a gente pensa? Tem que fazer igual a Ana Adelaide, né? Mas é verdade. Muitas vezes a gente sofre sem perceber que o que a gente precisa está uma oração de distância. Veja, a oração é fundamental. E a oração e a vida de oração vai testificar a respeito da nossa vida de fé. Mas veja, testifica a nossa vida em primeiro lugar para além de nós. O verso 5 diz assim: obrigado, meu irmão. Porque antes de ser levado, Enoque era conhecido por agradar a Deus. A gente sabe muito pouco de Enoque, só sabe que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, perfeito? É o que a gente sabe. Mas ele era conhecido por andar com Deus. E eu fico me perguntando, pelo que nós somos conhecidos? Se eu fosse lá no condomínio que você mora, na rua que você mora, na sua vizinhança, e perguntar lá, né, pessoal, quem é o Rogério? Quem é a Ju? Quem é o Marcelo? Pelo que vocês acham que seriam descritos? Como vocês são conhecidos? Eu me assustei com essa notícia aqui, gente, olha só. Saiu no O Povo: fofoqueira profissional. Mulher faz fortuna vendendo fofocas sobre seus vizinhos. E aí ela coloca ali: comprei 2 casas. Veja, gente, se há alguém lucrando com a fofoca, é porque tem pessoas consumindo. E tem que muito querer consumir uma fofoca para dar dinheiro para essa mulher suficiente para ela comprar casas. Por que isso? Porque hoje a fofoca é algo que tem marcado a nossa sociedade. Será que não há pessoas que são conhecidas pela fofoca? Tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele pegou e falou assim: Vili, só não conta isso para o fulano de tal. Eu falei: não, cara, não vou contar para ninguém. Ele falou: não, mas eu especificamente para o fulano de tal, porque eu sei que é muito seu amigo. Eu falei: é muito meu amigo. E ele falou: é um grande fofoqueiro. Eu falei: puxa vida, é assim que o cara é conhecido? Eu falei: não, mas eu não conto as coisas nem para a Ju. Tem gente que acha que a Ju sabe um monte de coisa pastoral, eu não conto as coisas pastoral para a Ju. Teve já irmão que chegou assim para a Ju, né? Não, então, como você sabe, tal coisa e tal. Dela: como assim eu sei? Não, o pastor certamente contou para você. Não contou nada. Então veja, a gente tem que cuidar o que a gente fala. Muitos são conhecidos por serem fofoqueiros, por espalharem as coisas.
E às vezes vem com aquela desculpa, não, tem que orar pelo irmãozinho, porque está acontecendo tal coisa com ele. Sabe o que está acontecendo? Vamos orar por... É complicado. Pelo que você é conhecido? Eu coloquei ali como exemplo isso, mas veja, talvez você seja conhecido como o estourado, o brigão, o que não leva desaforo para casa. Eu não sei, mas nós devemos ser conhecidos pela nossa fé. Dou graças a Deus que lá no condomínio a Ju tem sido conhecida pela fé dela. Eu coloquei esse exemplo ali, não da fofoqueira, o de baixo, para falar da Ju. Gente, é lindo de ver, realmente. Por quê? Porque ela virou uma referência para muitas pessoas que sabem da fé dela e quando precisam de ajuda, vão até ela. Veja, alguns dias atrás uma menina foi correndo, bateu na nossa porta, entrou, tia Ju, preciso falar com você. Contou que ela estava passando, que as outras meninas estavam incomodando. E eu fiquei pensando, puxa, a menina não contou nem para a mãe dela, ela veio contar para a tia Ju. Porque a tia Ju é vista como alguém que tem sabedoria para ajudar quem precisa. Eu fico pensando no Sérgio. Veja, o Sérgio é conhecido aqui na igreja por aquele que nos ajuda na parte física, não é? Se alguém passa mal, baixa pressão, qualquer coisa, a gente já chama o Sérgio. Mas vocês viram que no trabalho ele já está sendo conhecido como alguém que vai para além disso. Lá não falta médico, mas ele tem algo a mais. Todos lá são conhecidos por serem médicos, mas ele lá não é visto como só o doutor Sérgio, mas como alguém que tem fé, alguém que tem esperança, alguém que tem algo mais para oferecer. Nós precisamos testificar da nossa vida para além de nós mesmos, também para além da nossa vida. Que legado nós vamos deixar? Embora há muito esteja morto sobre Abel, ainda fala por meio de seu exemplo. Quantas pessoas deixaram exemplo para nós? Hoje eu estava vendo o vídeo da viagem missionária, lembrando do Betão e da Antônia. Lembrando das viagens que eu fazia de carro com eles, das vezes que eu via a Antônia cortando cabelo e evangelizando, ou cortando meu cabelo e eu não precisava evangelizar, mas ela já trazia uma mensagem para nós. Veja, que legado de fé que esses dois deixaram para nós. Legado de acolhimento. Eu ia para a casa deles todo final de semana praticamente, e eles me receberam com amor e carinho. E quantos aqui? Eu falando quantos, balançando a cabeça, concordando, porque experimentaram esse legado que eles deixaram. Um legado de vida, gente. E é isso que fica. Mas esse legado, ele pode ainda ultrapassar, ir para além do tempo. Veja, Betão e Antônia, nós conhecemos eles. Mas quantos deixaram um legado que nós nem conhecemos? Olha só, pela fé, pessoas e tempos passados obtiveram a aprovação. Que pessoas que marcaram a história. Veja, pessoas que às vezes você não conheceu, mas que tocam a sua vida sem você saber. Talvez alguém lhe toque diretamente, mas talvez você esteja herdando a fé de alguém que você nem imagina. Por que você está aqui? Quem te conduziu para cá? Talvez um amigo te falou de Jesus, talvez seu pai, sua mãe, talvez seu avô. Eu tenho um legado de fé de alguém que eu não conheci, que foi meu bisavô, Orestes. Não é o pai do Vilibaldo, tá? É o pai da minha avó. Pai do Vilibaldo, para quem não sabe, que eu sou Vilibaldo, meu pai é Vilibaldo, meu avô é Vilibaldo, e o pai do Vilibaldo é o Balduíno. Então eu tenho muita sorte de ser Vilibaldo. Tá? Mas esse Orestes é o pai da minha avó, da avó Laida. E aí, há uma história muito forte, porque ele foi um missionário pioneiro lá no interior do Rio Grande do Sul. E lá pregava o evangelho, e muitos rejeitavam, já chegaram a apedrejar a igreja dele, e ele se manteve firme. Mas um dia ele morreu. E quando ele morreu, ele estava lá afastado no interior do Rio Grande do Sul. E a esposa dele, minha bisavó, orou para Deus e disse: Deus, quem vai fazer o velório? Não tem pastor na região, não tem missionário na região, não tem ninguém para fazer esse velório. Deus, honra o legado de fé dele. Então minha família conta que do nada apareceu um jovem missionário lá.
E ele foi, ninguém conhecia, e ele falou, é aqui que faleceu um pastor, eu vim para pregar. E ele foi, pregou no velório, e quando encerrou o velório, ninguém mais viu ele. Minha bisavó sempre dizia que foi um anjo de Deus. Talvez foi um anjo, talvez foi um missionário, porque anjo significa enviado. Talvez Deus direcionou para aquele missionário ir lá para levar a palavra, para tocar o coração da minha bisavó. Veja o legado de fé do meu bisavô, que eu nem conheci, mas que passou para minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. Hoje pela manhã no EBD eu falei dos salmos, minha avó amava os salmos. Eu lembro que eu decorava os salmos para recitar para ela. Ela deixou um legado na minha vida. Mas eu fico pensando que essa história foi marcada profundamente por alguém que teve fé, pediu para Deus e Deus conduziu um anjo a trazer a mensagem para ela. Meus irmãos, eu não sei o que te conduziu para estar aqui, mas eu sei que Deus me conduziu para trazer essa mensagem de esperança e de fé. Trazer uma mensagem te dizendo que a fé, sim, ela pode fazer algo impossível aparentemente, que é te aproximar do Deus Criador. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja, nós devemos agradar a Deus para nos aproximarmos dEle, mas nós também precisamos acreditar em Deus. O texto bíblico diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Olha só, precisamos agradar ao Senhor Deus. Precisamos estar junto àqueles que agradam a Deus. Graças a Deus hoje, eu tenho confiança de estar aqui nessa igreja. Sabe por quê? Porque eu vejo o compromisso do pastor Ilquias, orando e buscando a direção de Deus para agradá-lo em tudo que nós fazemos. Meus irmãos, essa campanha Virtudes, não foi uma campanha que a gente simplesmente pensou, vamos fazer. Foi algo sob muita oração. Nós estávamos orando para Deus conduzir, porque cremos que Deus tem uma mensagem para vocês, uma mensagem para mim, uma mensagem para cada um de nós. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Além de buscar agradar, a gente precisa acreditar nele. Deve crer que Ele existe. A palavra de Deus diz que nós devemos ser como criança para entrarmos no reino dos céus. Uma criança, meus irmãos, confia plenamente no seu pai. Botei a fotinho do Israel. Israel, meus irmãos, se eu falar, vem filho, se joga, ele vai pular dessa altura, ele vai pular lá de cima também. Graças a Deus eu não vou levar ele lá. Mas ele confia. Ele tem plena certeza que se ele pular, o pai vai pegar. Minha pergunta é, você tem tido a fé de uma criança realmente? Você tem se disposto a se jogar aos braços do Senhor? Ou será que você não tem feito isso? É momento de nós olharmos para a nossa vida e pensarmos se estamos esperando no nosso Deus aquilo que nós precisamos. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar a Deus, pode ter certeza, Ele não vai fechar os olhos para você. O nosso Senhor recompensa aqueles que o buscam. Por isso eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos e se colocar na presença de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Queremos agora que Tu conduza esse momento, Senhor, para nós olharmos para dentro de nós e entendermos, Deus, se temos tido fé ou se tem falhado. Por isso eu te peço, Senhor, que olhe para nós agora, esteja conduzindo
cada um a se jogar, a se lançar nos teus braços, confiando, Senhor, que Tu é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nesse momento, gostaria de convidar, todos de olhos fechados, mas eu gostaria de convidar aqueles que nunca aceitaram a Jesus Cristo, mas que gostariam agora de se jogar, se lançar aos braços do Pai, desse Pai amoroso. E se você gostaria de fazer isso, de entregar sua vida a Jesus, convido você, enquanto todo mundo está de olho fechado, a você levantar a sua mão num sinal de fé, indicando que você quer sim, quer se entregar ao Salvador. Se você gostaria de se entregar a Jesus, esse é o momento de você levantar a sua mão, entregando a Ele a sua vida. Amém, amém, que Deus abençoe, pode baixar. Da mesma forma, talvez tenha algo pesado no seu coração, talvez tenha algo que demanda que você tenha fé, mas você tem vacilado, você tem duvidado do poder de Deus, você tem duvidado da promessa de Deus. Mas talvez agora seja o momento de dizer: Senhor, eu creio na Tua promessa. Eu creio, Senhor. Por mais que não pareça, por mais que pareça impossível, eu creio, Senhor, na Tua palavra para mim. Se você gostaria de entregar agora algo ao Senhor dessa forma, convido você com o mesmo sinal, levantar a sua mão, em sinal de rendição a Deus. Amém? Amém. Amém, amém. 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 Deus, somos gratos, Senhor. Somos gratos porque Tu nos conduziu a esse lugar. Somos gratos porque cremos, Senhor, no Teu poder, no Teu amor. Cremos na transformação através do Teu poder. E cremos que isso acontece em nós quando temos fé. Por isso, Senhor, nos conduz à Tua vontade, para nós a experimentarmos, para nós provarmos da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.